Hello, 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 cancerianos e cancerianas, como vocês estão, meus amores? Depois de meses, decidi sair de casa. Gente, a vida acontecendo e eu enfurnado dentro de um apartamento, estudando, gravando, editando. Pra quê, né? Pra quê? Vocês nem assistem o canal? Gente, vamos falar desta lua crescente que está acontecendo no signo de Virgem, que é justamente isto: refletir se vale a pena se esforçar tanto por alguém, se vale a pena fazer tanto pelos outros e esquecendo da gente. Está trazendo uma energia de organização emocional, mental e espiritual. É uma lua que ajuda o signo de Câncer a perceber o que está drenando a sua energia, o que você precisa curar, o que precisa ser colocado no lugar. Você pode sentir vontade de mudar hábitos, uma necessidade de cuidar mais da saúde, um desejo de limpar ambientes, uma necessidade de se afastar do caos emocional, uma clareza sobre pessoas que já não combinam mais com a sua energia. A energia do signo de Virgem para o signo de Câncer ensina algo muito profundo. Cura não é apenas sentir. Cura também é organizar, colocar limites e parar de romantizar o sofrimento. E se formos falar por decanato, existe uma energia muito forte para o primeiro decanato, que é um momento de reorganização, principalmente afetiva. Essa lua ajuda você a enxergar quem realmente soma, quem apenas consome a sua energia e aonde você está se anulando. Já para o segundo decanato, que foram esquecidos no churrasco na última leitura, agora existe uma energia muito forte, especialmente para vocês. Eu sinto que muitos de vocês passaram por meses emocionais bem cansativos, como se a vida estivesse ficado pesada demais. Mas esta lua crescente pode trazer respostas importantes, uma melhora emocional, uma retomada da esperança, cura física, cura energética, notícias que destravam situações. Só existe um cuidado: não tente controlar tudo. Esta energia às vezes cria uma ansiedade tentando prever o futuro. E talvez o universo esteja pedindo apenas confiança. Já para o terceiro decanato, esta energia fala sobre ação prática. Pode ser que você sinta uma vontade de mudar a rotina, uma coragem para iniciar projetos novos, uma clareza profissional, uma vontade de estudar algo novo, despertar a autoestima. É uma energia que tira você da estagnação. O que você seria capaz de fazer para sair desta estagnação? Talvez você ainda ache que está atrasado. Talvez você ache que a vida deveria estar mais avançada. Mas olhando para essa natureza aqui, eu percebo uma coisa: cada árvore tem o seu tempo de crescimento. E talvez o maior erro do signo de Câncer seja comparar, enquanto o universo ainda está preparando as raízes. A energia da lua crescente no signo de Virgem não vem para destruir você. Ela veio para reorganizar a sua alma. Estão prontos para uma leitura maravilhosa? Eu já gravei, mas enquanto vocês assistem, eu vou fazer o meu Cooper. Eu vou cuidar da minha saúde, cuidar da minha paz, cuidar da minha tranquilidade. Eu gosto disto, de sentar, olhar a paisagem, de respirar ar puro, de me conectar com o mundo. E vocês, do que vocês gostam? Um beijo e uma ótima leitura. Então vamos ver quais são as mensagens para o signo de Câncer exatamente agora. E fiquem do começo ao fim porque vou fazer uma leitura especial para os decanatos, principalmente para o segundo decanato. Então vamos ver quais são as mensagens. Cancerianos e cancerianas. Leitura geral atemporal. Ativem o sininho para as próximas leituras. E o que precisamos saber exatamente agora? Já começamos com a justiça. Você é uma pessoa justa? Você dá quando recebe? Você agrega quando alguém agrega na sua vida? O que você faz pelo outro? Você faz por você? É uma energia de Vênus, e Vênus está no signo de Câncer. Quem tem a Vênus em Câncer, como eu,
Este é o momento para se valorizar, para colocar um ponto final em pessoas que só sugam a sua energia e não contribuem com nada. Esta é uma carta também que fala de justiça, não apenas a divina, mas também a dos homens. Então, se você está com alguma coisa pendente na justiça, ou se você precisa fazer coisas para que você não caia na justiça, faça, cuide, encontre um ponto de equilíbrio, converse com pessoas que talvez trabalhem com isto, para entender melhor o que você pode fazer para sair bem. Esta carta fala de balança. E colocar tudo na balança ajuda, acelera, resolve muitas coisas. Mas vamos ver quais são as novas mensagens. O que precisamos saber exatamente agora. Cancerianos e cancerianas. Temos a carta Força, Energia Leonina. Dia 8/8 vamos ter um portal, o Portal do Leão. Todo ano eu faço uma leitura especial para este dia. Assistam dos anos anteriores, principalmente a do último ano, já que vai ficar até 8/8. Vamos ter um eclipse em meados de agosto. O eclipse mais longo desta temporada. Ok, a força fala muito de ego, fala muito de orgulho, de vaidade, fala muito também de brilho no sentido criativo, de espiritualidade, no sentido existencial, fala muito do coração, até para fazer esta justiça. E, gente, 9 de espadas. Esta é uma carta que fala de ansiedade. E ansiedade é o mal do século, né? Todas as pessoas estão ficando ansiosas com esta ideia de vídeos curtos. Se puderem, evitem, porque estes vídeos curtos fazem com que você não absorva e passe para o próximo, passe para o próximo. E quando você vê, passaram-se horas e você não absorveu nada. Então, cuidado com a comparação também. Neste exato momento, você não está atrasado. Cada árvore nasce de um jeito, cresce num tempo, e talvez algumas coisas estão acontecendo na raiz. E você não está vendo através dos frutos. Então, cuidado com essa ansiedade. Falta de sono, pensamentos muito no futuro. Isso pode estar sendo prejudicial e também tirando esta coragem que habita dentro de você. Olha, 9 de ouros. Esta carta mostra uma pessoa que é vista muito bem, que é admirada, ou que é valorizada, ou que tem posses, ou que ganha dinheiro fácil. 4 de ouros. Esta carta fala de apegos. Ok. Você percebe que esta obsessão do que você conquistou, do que você tem, te inibe de ver o que existe, as outras possibilidades, até mesmo se entender cada vez mais. A lua fala de emoções. Então aqui, esta carta que fala muito do isto é meu, eu preciso manter, eu não posso perder. Só que você está se limitando. Então tente ficar um pouco mais flexível. O que você tem, a sua ideia, o seu sonho, talvez seja importante para você, mas não tão importante assim para o mundo. Ou talvez o seu desejo, porque querer é uma coisa, desejar é outra. O que queremos é consciente, o que desejamos é inconsciente. E muitas vezes o que desejamos parte do outro e não da gente. Então talvez você queira tantas coisas que você nem queira de fato, mas você passou a desejar por se comparar, por ver talvez nas redes sociais, de uma forma tão fácil as pessoas se dando bem. Por que você, na sua vez, não acontece? Então, às vezes, saber diferenciar, colocar na balança o que você quer e o que você deseja, você vai conseguir um equilíbrio interessante. E até mesmo descobrir que o que você deseja nem é tudo isto, tá? Ou parte de um medo, de uma insegurança, ou até mesmo de uma tentativa de validação para manter essa estrutura de pé. Mas vamos ver mais mensagens. O que precisamos saber nesta lua crescente que está acontecendo no signo de Virgem, que fala de limpeza, reforma íntima, sabedoria, o eremita, talvez uma introspecção ou uma presença mais significativa. Falar, sair, fazer por um objetivo maior. As de espadas, uma assertividade maior. Então, ao invés de falar por 1 hora, 5 minutos bem falado,
pode ser muito mais edificante. Seja pontual no que você quer, no que você faz, no que você acredita, mas se fôssemos perguntar sim ou não para o meu projeto, sim ou não porque eu tanto quero, a resposta é sim. As de ouros, você vai tocar, você vai vivenciar, você vai colher algum resultado. Mas enfim. Ai, gente, eu não quero falar tanto nessa leitura, queria falar, só mostrar as cartas, e aí vocês pesquisassem por conta própria o que cada uma significaria. É sério. Eu não queria falar tanto. Cansa, né? Falar, e parece que ninguém escuta, ninguém entende, ninguém coloca em prática, ninguém faz mudança. E aí você lê os comentários e aquilo vai deixando tudo tão exaustivo. Rei de fogo, nem todo brilho chega em todo mundo, nem todo mundo tem esse vavavum, nem todo mundo vai vencer. E parece que eu tento salvar a humanidade e eu não tenho esse poder. Não tenho esse poder. Então cansa um pouco. Mas enfim, desabafos. Temos a carta O Julgamento e temos a carta Pagem de Paus. Ok? O julgamento é uma autorresponsabilização, é também uma oportunidade para você perceber o que você vem fazendo, o que você vem querendo e como isto faz com que as coisas sejam como são. Esse julgamento também fala para você que o que você faz, uma mensagem para mim, o que você faz pelo outro deve ser por você e não pelo outro. Porque se for pelo outro, alguma expectativa vai ser criada. E algum resultado, em troca, vai ser desejado. E se não vem? Como mantém esta força, coragem, vontade? Então faça por você. É interessante para você? Faça. Se não é, não faça. A não ser que você queira ser filantrópico, altruísta e deletar da sua cabeça o que você fez pelo outro. Mas na vida real não é assim que funciona. Você quer sim algo em troca. Então o julgamento é quando você fala, tá, minha vida tá assim porque eu abri espaço para isso, porque eu decidi certas coisas, porque eu acreditei em certas coisas. Esta carta também fala de uma segunda grande chance. A vida não acabou. E agora, o que você pode fazer com este entendimento? Com esta sensatez ou assertividade? Pagem de Paus é quando você risca o fósforo e taca fogo. Extermina, elimina e começa do zero. A carta O Sol, a maior carta, olha, 10 de ouros. A melhor carta do tarô, que fala do fogo, que fala do eu, que fala da criança, da essência. Muito forte energia de fogo. E talvez a tendência seja esta. A mensagem aqui é muito clara. A ideia que você tem que agradar você. Se é pelo outro, faça sem esperar nada em troca. Mas se você depende dessa troca, você vai ter que se colocar em primeiro lugar, quase que de uma forma, né? O Sol fala do eu, do narcisismo. A gente vê a palavra narcisista tão popularizada, né? Todo mundo recebe esse diagnóstico, mas na psicanálise o narcisismo é essencial, é importante, é fundamental. Não este que a gente vê popularmente sendo diagnosticado, mas do eu estar à frente da minha própria vida, do eu estar num pedestal para mim mesmo, do eu ser o protagonista da minha própria vida. Isto é necessário para que você sobreviva. Quando você coloca tudo e todos à frente de você, da sua importância, você acaba dissolvendo qualquer possibilidade de potencial ou de sucesso. Então você pode, claro, tem todo o direito de ser figurante da sua própria vida, mas este não é o ideal. Cavaleiro de Ouros, uma carta que pede foco, determinação, mas pede também para você não é acelerar o passo, você pode continuar observando tudo ao seu redor, mas também não esperando o momento ideal, não projetando talvez a realização, no sentido de criar um roteiro. E se não for assim, parece que o mundo desaba. Esta carta fala um pouco de procrastinação, porque de tanto observar, de tanto esperar o momento ideal, de tanto analisar, você perde o time.
E às vezes é isso que acontece na vida, a gente perde o time. Temos o louco, 9 de espadas voltando, a carta força voltando, o imperador, que é a carta de 2026, energia de Áries e Marte. Marte tá que tá. Este é o ano dele, o ano de Marte. O imperador é quase que arrumando a casa, é quase que reformando esta casa, reformando esta força, reativando esta força, trabalhando esta dependência emocional ou este medo existencial, este anseio pelo futuro. A carta louco é quando você tem coragem de fazer coisas que você nem se imaginaria fazendo, ou até mesmo percebendo. Eu sei que a gente constrói tantas coisas, tantas relações, situações, emocionalmente falando, energeticamente falando, e parece que temos algo a perder. Quando na verdade, talvez não. Você chegou aqui com a mão na frente e outra atrás, e você vai sair daqui com uma mão na frente e outra atrás. Então será que você realmente tem alguma coisa para perder? Será que este medo de perder não é o que não te faz crescer? São reflexões, e é isso que o tarô é. Uma ferramenta de autoanálise e reflexão. Não é uma adivinhação. E parece que quando eu falo isso, eu perco inscritos. Gente, tarô é uma ferramenta de autoanálise, não é adivinhação. Temos o 7 de copas, que é uma pessoa que acredita nas mesmas coisas ou acaba se conectando com as mesmas coisas. Você tem opções, só que o que é familiar para você? O que você já tentou? E mesmo que não deu certo, você continuaria tentando. 7 de copas fala de uma projeção, de uma expectativa. Desta vez vai ser diferente. Voltando com esta pessoa, vai ser diferente. Voltando para esta profissão, para este emprego, vai ser diferente. Nossa, quantas e quantas vezes eu não escutei de amigos, conhecidos, de pessoas falando: 2026 é o meu ano. Chega na metade do ano, essa pessoa não construiu nada de novo. Ela não mudou completamente nada a rotina. E esta lua crescente é sobre mudar rotinas, colocar coisas, formatos, situações novas na própria vida para que essa rotina mude, para que as suas escolhas sejam diferentes ou para que este menu seja diferente. E mesmo que tenham 6 opções diferentes e uma exatamente familiar a você, cuidado, porque esta carta fala de uma tendência de escolher justamente o que é familiar. Esta carta fala de vícios, subterfúgios, bebidas, drogas, enfim, comportamentos que você não consegue sozinho dissolver. Pagem de paus, mais uma vez voltando, e temos o 5 de espadas. Esta carta fala de neurose, esta carta fala de inimigos ocultos, esta carta fala de não estou conseguindo por conta disso, disso, disto. E sim, a gente culpabiliza tudo para justificar a frustração. E essa carta fala um pouco de frustração. E talvez a gente pode normalizar a frustração e não fugir dela. É muito mais coerente do que querer ser o melhor ou temer ser o pior. Eu sei que é complexo, mas busquem mais assuntos da psicanálise e da psicologia, onde a gente tem que parar de tentar ser o melhor. Isso é muito desgastante. Estar no topo é desgastante, porque é algo rotativo. Você não chega e para. Você tem que lutar, lutar, lutar para continuar. E de repente uma pessoa mediana, ela consegue ser feliz a vida inteira, sem se esforçar tanto, sem buscar tanto, sem lutar tanto. Talvez possa ser uma saída para muitos, né? Mas enfim, 5 de espadas. Eu diria que algumas pessoas precisam se lapidar mais, precisam conhecer novos pontos, situações, vontades ou até mesmo características pessoais para poder continuar, para poder tentar de novo. E essa coisa de cair e levantar é perfeito, porque isso dá uma resiliência e não te coloca neste lugar de: meu Deus, perdi, acabou minha vida, meu Deus, minha relação acabou, o que eu vou fazer, meu Deus. Tira esse lugar de: ai meu Deus. E de repente é apenas um dia qualquer, uma situação qualquer. Nada tem tanto valor, nada é tão significativo assim. Talvez nos darmos menos importância e darmos menos importância para o mundo, as coisas ficam mais fluídas. Talvez a gente se importe muito, né, gente? O segredo é não se importar tanto.
Mas vamos ver mais mensagens agora por decanato. Como na última leitura eu esqueci, literalmente, aquela leitura bateu comigo, que eu falei, vocês vão esquecer alguma coisa importante. Aí 5 minutos depois, sou eu esquecendo. Olha como bate as leituras. Temos o mago. Eu quero começar com o segundo decanato, por conta deste equívoco, e já começamos com o mago. Então, se você nasceu entre os dias 2 de julho até o dia 11 de julho, vocês fazem parte do segundo decanato. E a gente começou a leitura com o número 1, o mago. A luta por ser o número 1 pode estar relacionada a vocês. Temos o 2 de paus, que fala muito de atravessar a fronteira, dar até mesmo uma nova chance em outro lugar, perceber que aonde está talvez não tem como crescer, e talvez saindo, mudando, de alguma forma o seu futuro será melhor. Algo novo precisa acontecer. Algo antigo, um ciclo antigo precisa ser quebrado. A carta louco fala muito de um GPS da alma, onde a sua intuição te direciona para o que você precisa viver, experimentar agora. O mago fala muito de mudança de imagem, fala muito de um novo ciclo, e a gente pode ter este novo ciclo 24 horas por dia. Qualquer coisa que você faça de diferente, você muda seu destino. E uma pessoa falou, por que está falando tantas vezes sobre mudar de profissão, sair do trabalho? O que a gente vai fazer se a gente não trabalhar? Não é sobre isso, gente. É sobre prosperar. E se você trabalha num lugar que você ganha X, como que você vai prosperar? Se essa é a sua realidade para sempre. Você vai precisar trabalhar num outro lugar que você ganha Y. Ou neste lugar tem que te oferecer a possibilidade de ganhar Y. O que não dá é para estagnar. Então sim, até 2028, aceita. Até 2028 Saturno vai estar na nossa casa 10, que é sobre legado, é sobre o que você veio fazer neste mundo, o que você veio deixar neste mundo, como que as pessoas vão te encontrar na internet, a sua biografia, quem foi Maria, quem foi João. Essa história tem que ser construída e este é o momento de construir. Se você vai fazer isso ou não, aí já é com você, meu amor. Mas esta é a história do momento. Quando você entra numa história do momento, a sua vida flui. Quando você foge dela, a sua vida desanda, né? Porque se você está no ano 1, você vai ter que fazer certos tipos de coisas. Então, se o assunto é você, você não pode pensar no outro. Se você pensa no outro, você não vai resolver com o outro nem com você. E aí no próximo ano, você vai estar ainda mais desalinhado, ainda mais alinhado. Então, você tem um canal que estuda a sua energia, o seu signo e o seu ano pessoal. Se inscreva, né, gente? Manda dinheiro, faz o canal crescer, faça alguma coisa por ele, porque é o único que fala para você o que você precisa e não o que você quer escutar. Então, segundo decanato, alguma mudança, alguma transformação, uma plástica, uma cirurgia até, caso você precise. E pode ser estética também. Está bem forte para você. Alguma mudança, chegar neste novo lugar com uma nova cara. Não adianta sair de um lugar e levar esse lugar com você. É uma nova personalidade aqui. E temos o As de Fogo. Ok. Elaia, 9 de espadas voltando. E temos o 7 de paus. Ai de você se não fosse você. Essa carta fala muito de se defender, de bullying, discriminação, de algo que esteja acontecendo no seu trabalho, na sua casa, na sua cidade, com você. Só que também, se você se defende antes de ser atacado, você que está atacando. Então não é porque aconteceu uma situação com você em uma outra situação, com outro grupo de pessoas, você precisa ser arisco ou agressivo com outras pessoas que não tem nada a ver com isto. Toma cuidado, tá? Tem uma insegurança aqui, ou um medo, ou um frio na barriga, não sei, mas o 9 de espadas está saindo tantas e tantas e tantas vezes que eu quero até tirar ela da cena, para ela não sair de novo, porque senão ela vai voltar mais e mais e mais. Tem aqui uma ansiedade muito forte em relação ao futuro. Se você está vivendo isto, tenta viver mais o presente, esquece um pouco o futuro, esquece. Quem não tem planos na vida acaba sendo muito mais feliz com quem tem muitos planos. Então assim, tenha metas, só que se está sendo muito exaustivo para você, está tirando seu sono, te preocupando, caindo o cabelo, por exemplo, para de ter essas metas. E fala, quer saber? Colocar uma mochila nas costas, seguir sem rumo, vou viver de luz.
Tenta tirar um pouco dessas vontades. Às vezes o que está acontecendo é um excesso de vontade, um excesso de desejo, que não é consciente, que é talvez influenciado por outras pessoas. Ok, eu vou tirar mais 2 cartas para o segundo decanato, como uma leitura bônus. O que o segundo decanato precisa saber exatamente agora? O que fazer exatamente agora, nesta lua crescente em Virgem? Temos a carta Rei de Ouros, carta do dinheiro, temos os enamorados e temos a carta O Mundo. Ok, segundo decanato, em cima do deck 9 de paus. 9 de paus. Ok. Energia lá em cima, né, gente? Rei de Ouros, o rei mais rico do tarô, energia taurina. Estamos numa lunação taurina. A lua crescente está em Virgem, mas a lua nova aconteceu em Touro. Neste exato momento, Marte, o deus da guerra, da ação, soldado, está no signo de Touro. Essa energia talvez não seja tão confortável, mas pelo menos traz os pés no chão. Os enamorados não fala apenas de amor, né? Fala de escolhas, comunicação, Mercúrio, diálogo. A carta O Mundo fala de novidades, um novo portal, um novo livro, uma nova história da sua vida. E muitas vezes queremos uma novidade sem oferecermos a nós mesmos mudanças ou identidade. O pior já passou, mas você percebe que esta pessoa está machucada, está cansada, precisa ser cuidada. 9. O arcano número 9, o eremita, energia desta lua crescente no signo de Virgem. É preciso um descanso, é preciso uma limpeza, é preciso esse reparo, esses cuidados com os machucados da vida. Segundo o decanato, eu sinto que você tem potencial para estar bem, porém, existem coisas que não mudaram desde então. Eu estou aqui há 7 anos, nem celebrei 7 anos de canal, mas eu estou aqui 7 anos falando coisas para você. Até onde você colocou na vida real esses conselhos, essas dicas, essas informações? Tem coisas que vocês estão insistindo e elas não são para você da forma que você gostaria. E aí? Então, coloquem em prática. Mas vamos falar com o primeiro decanato, vocês que nasceram entre os dias 21 de junho até o dia 1º de julho. Vamos ver quais são as mensagens. O que precisamos saber exatamente agora. Eita! E começamos com o Rei de Copas, energia canceriana, energia de água, energia de peixes. Esta carta fala de profundidade. Primeiro decanato, vocês estão profundos? Vocês são profundos? Não no sentir, no chorar, no amar, mas profundos em colocar o dedo na ferida até tirar toda a infecção e curar de fato esta ferida. Rei de Copas é quando você olha não apenas para a superfície, mas para a profundidade, para saber aonde está a raiz, qual é a questão, o que de fato você quer. O que é belo na sua vida, o que é prazeroso na sua vida. Aqui também fala de estarmos assistindo a vida de camarote. Olha que legal. Saiu o As de Copas, Cavaleiro de Ouros, o Julgamento e temos o 4 de Espadas. Esta carta 4 de Espadas é perfeito para uma sensibilidade mental, de uma segurança, de saber como vai ser o amanhã baseado no presente. É tão fácil saber o que vai acontecer amanhã. Claro que tem coisas que acontecem do nada, né, gente? Em 2026 tem um El Niño. Em 1847, se eu não me engano, aconteceu este El Niño. E milhares e milhares e milhares de pessoas se foram. Eu já falei isso em 2020, sobre o que está acontecendo antes mesmo da pandemia, sobre uma mudança geral do planeta e até mesmo, entre aspas, uma reconfiguração de quantidade de pessoas que estarão neste planeta. E este El Niño vai vir com tudo. Então, comecem a buscar políticas que cuidem desta área, né, do meio ambiente. Comecem a buscar formas também construtivas de proporcionar um alívio térmico na sua casa. Comecem a se preocupar também para onde vai o lixo.
porque este lixo também contribui neste aquecimento global. Comecem a se preocupar com coisas realmente que possam fazer com que não só você, mas as pessoas que você amam sobrevivam a este momento tão drástico que será este El Niño. Mas enfim, né, eu tô falando tudo isso porque é uma carta profunda e talvez vocês tenham essa profundidade. Mas tem aqui mudanças até geográficas para que você fuja talvez de alguma situação. Então veja tudo isso, tá? Como é uma energia de água, cuidado com enchentes, chuva, desabamento, um julgamento. Ok, bastante energia de água, principalmente em relação a chuvas e enchentes. Tomem cuidado. Ok, mais algumas cartas. Temos Rei de Ouros e temos o 5 de Espadas voltando. Ok, primeiro decanato, tem uma energia muito forte aqui entre a água e a terra, e querendo ou não, quando você planta uma semente na água e na terra, dá bons frutos. O que me impressiona, esse 5 de espadas voltando, é que ainda existe algo, uma pulguinha atrás da orelha, como uma justificativa. Então, eu vejo muito isso, né, na população no geral, quando a gente culpabiliza tudo, o sistema, o governo, tudo isso, e a gente esquece de fazer a nossa parte. O papelzinho que a gente joga no chão é uma responsabilidade nossa. A água que a gente desperdiça é uma realidade nossa. Então, assim, até onde, isso estou dando exemplos, mas até onde você também não é o responsável por alguma coisa não acontecer na sua vida. Porque 5 de espadas, ó céus, ó vida, essa pessoa está me prejudicando, a inveja do outro está me prejudicando, enfim, o que o outro sente por mim está me prejudicando, e de repente é você que está deixando. Então, tenta fazer esta autoanálise para que você não continue como algo fácil, prático ou justificável, sempre culpabilizar tudo e todos, menos você. Então, primeiro decanato, maturidade para lidar com a realidade e perceber que a sua vida é sua obrigação. Que o seu estar, né, o bem-estar, é sua obrigação. Mas ok, não dá pra gente ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Então, eu sinto que você tem que pensar um pouco mais por este viés. Você quer ser ajudado? Essa pessoa que você está se preocupando com quer ser ajudada? Porque senão, não perca seu tempo. Ok? Mas enfim, vamos falar com o terceiro decanato. Já começamos com essa energia de ai de si. E vamos começar com o terceiro decanato. E já começamos com esta energia de ai de vocês se não fossem vocês. Eu amo esta carta porque ela fala de atalho, de acelerar o processo. A Chitara. Quando eu vejo essa carta, eu lembro da Chitara, dando seus pulos, chegando mais rápido nos lugares, colocando limites também nas pessoas. O terceiro decanato talvez seja o decanato mais altruísta, porque é como se que vale viver se não for para agregar o mundo. Então existe aqui uma vontade muito grande de ser reconhecido pelo que faz. E como isso não acontece com tanta facilidade, a gente acaba fazendo cada vez mais. E aí sobrecarregamos. A gente adora uma pessoa que precisa de algo para ajudar. E isso a gente leva até para as relações. Então, às vezes, a gente fala, ai, tadinho, tadinha dessa pessoa. Ela precisa de alguém alertando, ensinando, ajudando. Aí você vai lá e faz tudo isso em nome do amor, né, entre aspas, e aí espera demais um resultado disso. Não sei se é o caso, mas é uma tendência do terceiro decanato. Então, aprenda a colocar limites e pare de tentar salvar as pessoas, porque no final das contas, quando tudo aperta, é você que fica encurralado. E ninguém vem te salvar. Então seja um pouco mais egoísta. Temos Rainha de Espadas, fria e calculista, a Viúva Negra. A Viúva Negra do tarô. Eu amo essa carta. Todos nós deveríamos ser um pouco mais Rainha de Espadas, que corta o mal pela raiz, que tem um plano e segue ele à risca, independente do que aconteça. Jamais abra mão dos seus planos por alguém. Temos o Pajem de Ouros, o Pajem de Ouros não, o Pajem de Paus,
voltando. Ih, eu falei que era para tirar essa carta do deck. 9 de espadas, voltando. Gente, temos aqui uma iniciativa, temos aqui uma possibilidade de iniciativa. Estamos numa lua crescente, porém em virgem. O que é preciso cortar? Até para você não se preocupar. Para de amar quem você tanto ama, para não sofrer com essa tentativa de controle. Para de desejar o que você tanto deseja, para não sofrer com essa frustração de não conseguir. O pior cenário, qual seria? É este? Então, abraça este pior cenário. Aí você vai para a luta sabendo que você pode perder. E isso não vai ser o fim do mundo para você. E o não ter medo de perder alguma coisa faz com que você ganhe muito. O segredo é não temer. Porque assim que você teme, você constrói uma realidade onde pode acontecer. E se você não está bem estruturado emocionalmente, mentalmente, isso pode ser o fim, entre aspas, para você. Então, quando você não tem medo de perder, quando você não tem medo de errar, quando você não tem medo de acabar, parece que você ganha uma força, uma coragem e até um destaque. Talvez ninguém se posicione como você, ninguém lute como você, ninguém dê a cara a tapa como você. E por você ser o único, a única a fazer isto, você se destaca. Então este medo, este frio na barriga, 9, que dá soma também dá o 18, que também dá o 9, ou seja, o 9 está muito forte aqui para vocês. E a energia de Virgem é uma energia do número 9. O que precisa acabar, o que precisa ser resignificado, dissolvido, entendido, compreendido, estudado. Em que faculdade da vida você precisa se formar para que você não entre nessas armadilhas da mente, da insegurança, do medo, do receio. Qual que é o pior cenário? Abrace ele, não tenha medo dele. E assim que você perde o medo dele, nada te para. Ok, esta é uma leitura geral, atemporal. Caso você tenha gostado do vídeo, inscreva-se. Mas, por favor, deixa o like ou dislike, enfim, a sua existência é importante neste canal. E se você quiser falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular, TV e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.